Olá, alunos! Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei dizer. Hoje vamos ter a participação especial do meu afilhado, tá? Então pode ser que fique um pouco emocionante aqui, porque ele tem um irmão que tá na minha frente, atrás de vocês no caso, então talvez daquele jeito, faz as minhas aulas, como você já conhece. Seguinte, agora a gente vai começar aí, né? Chegamos na fase final, né, nos finalmente aí. Agora, né, a gente vai fazer a revisão para a USP e para a Unicamp. E a primeira coisa que eu quero falar para vocês, antes da gente entrar na revisão teórica, é que grande parte do desempenho no vestibular é muito relacionado à questão psicológica. Então, não adianta querer estudar tudo que vocês não estudaram em uma semana, façam o que der, sabe? Estuda até onde vocês conseguirem. Qualquer coisa, peguem as revisões, né, para dar aquela última olhada, mas vão tranquilos, porque isso conta muito, tá? Inclusive, às vezes, até dependendo de como você estiver, conta até mais do que se você soubesse todo o conteúdo. Mas vocês têm que saber o conteúdo, tá bom? Então, espero que tenham estudado no decorrer desse semestre. E é o seguinte, qual que vai ser a dinâmica hoje da revisão? Eu peguei alguns pontos mais relevantes que eu acho importante ser falado, porque assim, o que acontece? Na Unicamp, são 8 questões de sociologia, e na FUVEST, né, na USP, é mais interdisciplinar. Então, assim, na verdade, em ambas, a parte de sociologia, ela não é tão cobrada muito pontualmente, assim, necessariamente questão no contexto histórico, enfim. É mais uma análise dentro do que vocês aprenderam com relação à sociologia e a aplicação disso, né? E aí, assim, os pontos mais importantes que normalmente caem é a questão, né, do início da sociologia, que aí entra a questão do Comte, né, do positivismo. Aí a gente tem também a questão que eu acho que, inclusive nesse momento que a gente está vivenciando, por conta de todo o contexto que a gente teve em 2020, amiga, tá tudo bem. Por conta do contexto de 2020, a questão da parte de sociologia contemporânea, a questão de diversidade cultural vai cair, provavelmente, assim, em um deles. A questão de desigualdade, tanto social, quanto de gênero, quanto a questão racial, principalmente, acho que pela questão do Black Lives Matter. Então, como foi um movimento muito importante esse ano, eu acredito que vai cair, mas assim, a gente acha, né? A gente nunca tem como ter certeza, mas eu acho que é legal vocês darem uma pincelada nisso. Até a questão também de LGBTQIA+, enfim. Nos vestibulares, como vocês já sabem, né? Eles não são tão tendenciados à questão de mais assim, a parte de opinião política, não tem muito isso, né? Então, inclusive, vestibular tende a ser bastante imparcial em relação a isso, a ideologias, enfim. Mas é interessante vocês terem essa interlocução aí entre os assuntos mesmo, sabe? Foi o que eu contei assim, o semestre todo, né? De história, português, sociologia, filosofia, porque tudo se interliga muito, e no vestibular, normalmente, sociologia entra bastante nessa parte de relacionar, né? Enfim, falei demais. Então, vamos começar a revisão. E, gente, aquele mesmo esquema, tá? Precisando, é só perguntar. Qualquer coisa vocês podem estar mandando no privado mesmo para mim, eu vou estar super respondendo. Eu estou mais tranquila, minha rotina está um pouco mais tranquila que a da professora Júlia nesse momento, então se vocês quiserem mandar para mim, eu já direciono, já respondo, estou mais tranquila, assim, a rotina da professora Júlia está um pouco corrida, então se vocês puderem estar mandando para mim é melhor, mas assim, estou 100% disponível, o que precisar é só mandar, tá bom? Então vamos começar, né? Falei demais, né, Brasil? Então vamos lá. Tava entrando no lugar errado. Ai, que doida. A tela inteira. Uma janela, né? Ixi, gente, o que eu tô fazendo? Ah, tá. Pronto. Ai, Jesus amado, né? Então, vamos lá.
A gente vai fazer, então, aqui a revisão. E aí, como que vai funcionar? Eu trouxe uma questão da Unicamp, né, do ano passado, para a gente dar uma contextualizada sobre ela. E aí, eu trouxe uma da FUVEST, que é interdisciplinar, para a gente também contextualizar. E aí, eu trouxe um resuminho de alguns assuntos que eu mencionei que, né, provavelmente vão cair, ou tendem a cair, né, que tem mais possibilidade de... Enfim, vamos lá. A questão é, da perspectiva do senso comum, dizer que uma ideia ou uma declaração é ideológica implica sugerir sua falsidade, o que logicamente leva à conclusão de que seu oposto é a verdade. Esse binarismo é uma forma de construir visões de mundos simplistas e manipuláveis, que ocultam interesses sociais. Sobre o conceito de ideologia, é correto afirmar. E aí, vamos fazer junto, tá bom? Então, essa questão aí, eu vou ler as respostas, né, as alternativas, e vocês respondem, e aí eu vou trazer a explicação, né, dessa questão, a gente vai responder juntos, tá bom? Então, qualquer coisa, dá uma pausinha aí, mas vamos lá. A é, desde o seu nascimento, ele se mantém inalterado e tem o mesmo significado para as diferentes classes sociais. B, o aspecto útil do conceito é que ele permite associar ideias e produtos ao exercício do poder. C, a neutralidade é a chave de sua definição, já que entre o falso e o verdadeiro está o posicionamento social neutro. Desculpa. Ou letra D, a tendência é o seu fim como instrumento de análise social, privilegiando a objetividade no tratamento da realidade. Então, vocês, né, vão pensando aí. Enquanto isso, eu vou trazer, que eu até deixei aqui anotadinho, uma explicaçãozinha resumida, né? O que é a ideologia? Basicamente, é o conjunto de princípios seguidos por um partido político, instituições ou pessoas, né? E pessoas, né? Ou pessoas. E, assim, a principal corrente crítica à ideologia é formulada pelo Karl Marx para explicar a causa da alienação econômica. Segundo Marx, a ideologia é um fenômeno histórico e social que resulta do modo de produção econômico. Afinal, as relações sociais são produto histórico da ação humana, elas não são naturais. Né? Inclusive, até a questão da ideologia política, religiosa, enfim. E aí, galera, o que vocês colocaram? Vamos ver. Qual que é a resposta certa? É a letra B. É a letra B, né? Deixa eu... é a letra B. A resolução. Essa é uma questão que requer conhecimento e a validade do conceito de ideologia. No caso, é uma visão crítica à noção senso comum da ideologia, enquanto falsificação da realidade. Na realidade, a ideologia é um conceito com múltiplas acepções, usado para designar uma concepção de mundo, um conjunto de ideias, uma forma de manipular as interpretações de mundo a partir de interesses específicos. Nesse sentido, a pergunta... perguntava, escrevi errado, perdão. A pergunta questionava o aluno sobre a validade e em qual medida o termo ainda é um conceito operacionalizável. No caso, a resposta certa é a letra B. O aspecto útil do conceito é que ele permite associar ideias e produtos ao exercício do poder. Aí, a questão interdisciplinar da FUVEST. Vamos lá. Uma cidade viva não é obra de um gênio, é obra de trabalhadores simples e de suas constantes conversas consigo própria. Uma cidade é um tecido em contínua evolução, retocado e reparado para nosso uso, no qual a ordem emerge através de uma mão invisível, proveniente do desejo das pessoas em se relacionar bem com seus vizinhos. Opa! No trecho acima, a figura de linguagem mão invisível. Letra A. Estabelece uma intertextualidade com a expressão A Mão Invisível do Mercado, de Adam Smith, sendo a cidade a expressão plena do planejamento. Letra B. Sugere que a organização de uma cidade não se limita ao planejamento de um gestor, mas diz respeito às relações éticas construídas no cotidiano. Letra C. Indica a submissão dos moradores de uma cidade aos interesses ocultos de uma administração que promove no espaço urbano a vida cotidiana. Ou letra D. Associa-se à gestão pública, que é mantenedora da ordem e do bem-estar nas relações econômicas de uma cidade. Essa questão, qualquer coisa, vocês pausam, dão uma lida, eu volto um pouquinho, dá uma lida. De novo, eu vou disponibilizar para vocês os slides e
Então, só o vídeo, então, qualquer coisa vocês podem ir acompanhando com o slide, pausa agora o vídeo, dá uma olhada na questão, volta, para não ter dúvida, tá bom? E vamos para a resolução. Então, essa ideia que eu falei que é uma questão interdisciplinar, que era precisa interpretação. Ixi, gente. Nada. Peraí. Uma coisa que eu acho que eu fiz caquinha. Não fiz não, gente. Acho que é isso mesmo. Ai, eu acho que eu tava viajando, mas tá certo. Letra B de novo. Queridos, né, vamos lá. Essa é uma questão interdisciplinar, como já tinha falado, que aí precisa ter a interpretação da figura de linguagem mão invisível, né? Inclusive, vocês devem ter visto em filosofia e história ou uma outra. Para tanto, era preciso mobilizar também a noção liberal de ação negativa do Estado, né, a não intervenção dessa ação estatal, e o papel dos indivíduos na organização do seu espaço de vida. Tendo em mente esses dois elementos, a análise, né, da alternativa, eu pus no plural, mas não é. Eu tirei o plural aqui, enfim. Ai, gente, olha, final de ano tá complicado. Vamos lá. Alternativa B, o gabarito. Segundo o texto, os indivíduos que conduzem a organização da cidade e não um gênio a quem poderíamos associar o governo gestor-estado. Em uma perspectiva comum sobre ética, na sua acepção sobre viver em coletividade, essa alternativa se conecta com um texto na seguinte passagem: desejo das pessoas em se relacionar bem com seus vizinhos. É isso. Vamos lá. Agora, fazendo aquele apanhadinho lá que eu falei que eu vou fazer, para a gente dar uma relembrada em algumas questões, alguns pontos importantes da matéria, que eu acho que é legal a gente trazer. Adianto que, assim, ó, essa revisão vai ser bem rapidinha mesmo, porque, assim, foi o que eu falei, não adianta querer passar tudo agora, correndo, toda a matéria, não vai ter como. Então, assim, os principais pontos, porque, assim, a gente entende que vocês, né, assistiram todas as aulas e agora é só para revisar mesmo alguns pontos. Agora, se vocês não tiveram tempo e não conseguiram assistir todas as aulas, tudo bem. Com a revisão, acho que já vai dar para ter uma noção aí para como saber lidar na hora que chegar a prova, tá bom? E aí, por isso que eu estou dando uma retornada também em questão, né, de alguns pontos importantes, né? O que é a sociologia? Nós vivemos em sociedade, então é impossível a gente separar a natureza e a sociedade do homem. A gente não deixa de ser animal, né, que possui a sociedade indissociável em cada um de nós, né? Um exemplo disso é a nossa fala, que é um mecanismo de comunicação que só existe pela capacidade física dela, mas que tornou-se próprio do ser humano, que se diferenciou em todas as sociedades. Adquiriu caráter escrito e guarda dentro de si características de cada grupo social. Pensando nisso, né, a sociologia propõe métodos científicos, por isso que ela é uma ciência, para analisar como algo tão presente, natural e indissociável do homem funciona. E aí, né, entendendo o que é a palavra, sociologia, socio é sociedade, logia, estudo. Então, sociologia é o estudo da sociedade, né, que advém dessa sequência de pensamento filosófico, né, que inclusive partiu aí do Rousseau. Comte, ele foi, como, né, já falamos, ele foi o pai da sociologia, né, ele nasceu na França, de Napoleão, e ele vivenciou todo aquele processo lá de industrialização do país, né. Ele definia uma metodologia de investigação científica para fenômenos sociais, e foi ele que inaugurou a corrente positivista, né, que foi uma corrente de pensamento que se atém aos fatos, né. O positivismo, ele vem para confiar apenas na experiência científica, né, ele tem um forte apego ao desenvolvimento, racionalização e progresso. E aí, esse trechinho, assim, é para vocês terem uma noção, assim, a questão do que cai mesmo, né, que é conceito de socialização, né, ou seja, entender a importância da cultura, da civilização, da ideia de que o ser humano é um ser que vive e depende da vida em sociedade, sabe? Eu acho que essa é a ideia principal que a gente tem que entender em relação à sociologia, sabe? E então, assim, Marx, Durkheim e Weber, né, os quais é importante conhecer as ideias principais sobre a vida em sociedade. Então, é legal vocês terem essa percepção do que cada um traz. Eles são a tríade da sociologia, então, assim, eles normalmente caem bastante. Inclusive, logo em seguida, eu já vou te passar um resuminho aí para vocês. E há diferenças entre eles, né, e vários outros autores seguem esses pensadores, né, então, estudando-os,
vocês passam a ter mais facilidade de reconhecer as suas ideias em um texto de sociologia, né? E os temas relacionados a direitos humanos podem ser abordados de diversas formas. Hoje tem uma distinção mais clara do que são direitos sociais, civis e políticos. Inclusive, já teve questão da Unicamp que pedia justamente a diferença entre direito político e direito social. Que aí entra naquela questão também que eu já falei para vocês, né, essa parte mesmo meu Deus, de entender essa parte da sociologia contemporânea, né, que são assuntos muito tratados e presentes hoje, que é essa questão da desigualdade, né, social, a questão, né, de racial, etnia, a gente fala sobre a questão de LGBTQIA+, e entender todo esse processo aí da desigualdade, do preconceito, a gente trazer a questão da desigualdade de gênero, tudo isso é importante entender, porque são temas relacionados aos direitos humanos e que são muito latentes, têm sido muito debatidos hoje em dia. Então é importante vocês terem consciência de todos esses assuntos, porque eles se interligam bastante, normalmente nas questões traz muito essa relação, né, entre esses assuntos. E aí, o resuminho aí que eu falei dos principais sociólogos clássicos, né, que é o Karl Marx, o Weber e o Durkheim. Aí o Karl Marx, né, o materialismo histórico dialético de Marx compreende que a história da humanidade é baseada numa relação dialética entre classes sociais. No caso do capitalismo, a divisão dá-se entre burguesia e proletariado. A produção material, resultado do trabalho, é o principal elemento constitutivo da sociedade. Para Marx, a relação entre as duas classes é injusta e é necessário, em sua visão, que haja uma revolução da classe proletária para dominar os meios de produção por meio do estabelecimento de uma ditadura do proletariado. Essa ditadura, de cunho socialista, tenderia a eliminar de vez a diferenciação de classes sociais, resultando no comunismo. O Durkheim, para o Durkheim, né, a sociedade é um todo complexo, ordenado por fatos e regido por funções que são os modos para entendê-la. Segundo Durkheim, além da compreensão das funções, deveria haver, por parte do sociólogo, uma compreensão dos fatos que regem as diferentes sociedades, pois eles são fixos. Nas suas palavras, tais fatos são externos ao indivíduo, coercitivos e generalizantes, o que faz com que sejam a única opção de entendimento concreto e científico da sociedade. Já o Weber, né, ele discordou de maneira veemente da teoria sociológica do Durkheim. Para aquele, não existem fatos sociais, mas ações sociais que são individuais. O papel do sociólogo é compreender o funcionamento da sociedade pelo entendimento das ações sociais individuais via método compreensivo. Para que não houvesse uma falta de rigor científico na análise, seria necessário compreender uma espécie de padrão esperado do comportamento social. A esses padrões, o Weber chamou de tipos ideais, que são um padrão de entendimento social. E aí eu trouxe esse quadrinho que eu achei bem legal, que aí no título tem essa comparação aí, né? Do Durkheim, o Karl Marx e o Max Weber. Eu achei muito legal mesmo. Então, assim, qualquer coisa, vocês dão uma pausa aí. Vocês não tem um slide também. E dei uma estudadinha. Eu achei essa tabela muito didática, de verdade. Porque ela traz justamente a perspectiva, a metodologia, o objeto de estudo sociológico, a teoria. E aí até colocou aí nessa tabelete até a visão do direito, né? Então, acho legal se darem uma estudadinha nela, tá? Vamos lá. Vamos voltar para cá. Eu acho que eu acabei aqui, né, gente? Deixa eu ver uma coisa. Acabou. Bom, gente, a revisão basicamente acabou. Na verdade, ela acabou mesmo, assim. Eu quis trazer os três sociólogos mais que, né, tem mais probabilidade de cair, até porque eles são a tríade aí sociológica. Eu acho legal vocês darem uma estudada aí nessa tabela. Legal vocês darem uma revisada nessa questão de Comte, do positivismo. Teve aquela aula que eu dei também do Comte, o positivismo, né, com relação à questão higienista brasileira e tal. É legal dar uma olhada. Eu acho que, dado a conjuntura atual, de tudo que aconteceu esse ano, até por conta da questão do Black Lives Matter, é muito interessante, assim, vocês darem uma retomada nessa questão racial,
essa questão LGBTQIA+, mesmo, assim, eu acho que são assuntos que, se não caírem em sociologia, com certeza vão cair em algum outro contexto na prova. Então, assim, deem uma aprofundada nisso. E, bom, é isso. Eu acho que eu não adianta fazer uma super mega aula longa, porque vocês já estão com muita informação, está chegando a reta final e eu não quis fazer uma aula muito longa mesmo. Não sei se ela ficou incompleta, não sei se ela ficou muito corrida. Se vocês acharam que não tá bom, que ficou faltando coisa, que, olha, professora, estou com dúvida, é só me falar, me manda, ou comenta aqui na própria aula, que aí a gente faz um outro vídeo, faz uma outra aula, um outro slide. Eu tô aqui por vocês, gente, então, se vocês precisarem, é só falar, tá bom? Espero que todos vocês tenham um ótimo 2021, que seja um ano que traga muitas realizações para vocês, que os resultados aí de todo o esforço que vocês tiveram esse ano venham, né? Que vocês consigam alcançar aquilo que vocês almejam. É o que eu desejo sinceramente, é um desejo meu e da professora Júlia. E é isso, não só meu dela, né? De todos os professores de todas as outras matérias, mas falo em nome de nós duas, né? E é isso. Tô aqui à disposição, precisou é só mandar, tá bom? Tô aqui de verdade. É que eu tentei pensar numa revisão mais concisa possível para realmente não ficar muita coisa assim na cabeça de vocês. Desculpa se não ficou muito boa, mas assim, foi o que eu já falei várias vezes, traz um retorno pra gente, porque aí depois vai ter Enem, depois tem o Unesp, então se por acaso essa revisão não atendeu o que vocês estavam querendo, dá sugestão, fala o que vocês estão querendo que a gente melhora para as próximas, tá bom? É isso. Bom 2021 para vocês. A gente se vê ano que vem. E é isso. Uma boa prova para vocês. Eu acredito muito em vocês, de verdade. Vocês merecem demais conseguir alcançar aí, o resultado. Mas não se cobrem tanto também, né? Dado a conjuntura atual de tudo que aconteceu esse ano. Tudo bem também se as coisas não saírem conforme planejado, tá bom? Permitam-se estarem bem no momento da prova, não fiquem nervosos, isso é muito importante. Falei no começo da aula e vou reforçar agora. Fiquem bem, tá bom? Precisando, qualquer dúvida, gente, é sério, pode me mandar mensagem, tá bom? Um beijo, e agora eu vou desligar. Peraí, prontinho. Um beijo, queridos. Ixi, não vai.